TSE amplia prazo e autoriza mais militares a inspecionarem código-fonte das urnas eletrônicas. E você vai ver também. Começa oficialmente hoje a campanha eleitoral de 2022. Comissão do Senado aprova relatório que reforça pedido de afastamento do chefe da FUNAI. Presidente russo Vladimir Putin acusa os Estados Unidos de prolongarem o conflito na Ucrânia. Há exatos 96 dias para a Copa do Mundo, você vai ver algumas curiosidades no Esquenta Qatar 2022. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a inclusão de 9 militares no grupo que inspeciona o código-fonte das urnas eletrônicas. A mudança também ampliou o prazo anteriormente estabelecido até o dia 12 de agosto para o dia 19. A liberação do presidente Luiz Edson Fachin é dada quase uma semana depois do ministro da Defesa fazer o pedido ao TSE, alegando que os militares indicados têm conhecimento em linguagem de programação e podem atuar em apoio à equipe das Forças Armadas de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. E a partir de hoje está permitida a propaganda eleitoral de candidatos para as eleições 2022. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Ao todo, partidos e candidatos terão 46 dias para realizar comícios, fazer divulgação pela internet, distribuição de material gráfico. Isso quer dizer que a propaganda eleitoral pode acontecer até o dia 1º de outubro, que é a véspera da votação do primeiro turno. Agora, se houver segundo turno, aí a campanha eleitoral recomeça. E agora, com algumas pequenas alterações que foram elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai falar para a gente sobre essas pequenas mudanças é o Vitor Amaral, que é coordenador de jornalismo aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vitor, obrigada por atender a gente. Que mudanças são essas? Neste ano, a Justiça Eleitoral impôs ali um rigor um pouco maior na questão do compartilhamento de notícias falsas e descontextualizadas, né? Então, agora configura um crime e aí o eleitor tem que estar atento a isso, inclusive os candidatos também, né? Tem uma mudança também com relação aos comícios. Isso, houve uma flexibilização. Agora é possível fazer eventos mais reservados, com shows, de uma maneira mais privativa. Antigamente não era possível, qualquer tipo de show, o showmício era vedado, né? Isso para arrecadação de fundo? Isso, agora esses eventos realmente é possível que sejam realizados com fim de arrecadação de fundos. Para o eleitor, existe alguma recomendação? O eleitor pode participar dessa parte, de fiscalização também baixando o aplicativo Pardal. Por meio do aplicativo eles podem fazer denúncias de candidatos, colocando ali fotos, indícios que possam comprovar aí essa irregularidade. Bacana. E olha só, também tem uma mudança aqui na urna eletrônica que é novinha e traz aí algumas funções diferenciadas, né, Vitor? Isso, um dos principais destaques é a questão da acessibilidade. A gente tem aqui o tradutor, de Libras, e ele está disponível em todas as telas para facilitar ali o intérprete da pessoa com deficiência. Há também a tecla confirma um pouco maior, também facilita a identificação, e o delay também na hora de confirmar o voto. Há um delay, porque aparece a foto do candidato, para que aí sim o eleitor possa saber em quem ele está votando e confirmar a sua escolha. Perfeito. Obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. E a gente lembra aqui que neste ano a disputa é para presidente, vice-presidente, governadores e seus vices, também para cargos de senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assume ainda hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no lugar de Edson Fachin. Na mesma cerimônia, o também ministro do STF, Ricardo Lewandowski, assume como vice-presidente. Faltando um mês e meio para o primeiro turno, os magistrados devem defender o processo eleitoral nas eleições.
E o Congresso Nacional promulgou uma medida provisória que flexibiliza as regras trabalhistas em período de calamidade pública. O texto foi aprovado em 3 de agosto pelo Senado, com 51 votos a favor e 17 contra, e já tinha recebido o aval da Câmara dos Deputados um dia antes. Caso não tivesse sido aprovada até o dia 7 deste mês, a MP perderia a validade. A medida provisória retoma algumas regras do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que passa a ser permanente. Agora, os contratos de trabalho podem ser suspensos de forma temporária e a contrapartida aos trabalhadores afetados sai dos cofres da União na forma do benefício emergencial a ser pago mensalmente. A MP estabelece ainda que, em caso de calamidade pública, poderão ser adotadas como alternativas o regime de teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletiva, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas e a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também será permitida a diminuição da jornada de trabalho e a redução proporcional dos salários. O período máximo previsto é de 90 dias, mas o prazo pode ser prorrogado enquanto durar o estado de calamidade. A tecnologia 5G chegou hoje a Curitiba, Goiânia e Salvador. Agora são 8 capitais brasileiras conectadas à novidade. A Agência Nacional de Telecomunicações liberou a tecnologia 5G em mais 3 capitais brasileiras: Curitiba, Goiânia e Salvador. As 3 principais operadoras de atuação nacional ativaram suas redes para proporcionar maior velocidade de conexão e, com isso, os usuários vão poder baixar filmes em segundos e menor tempo de resposta entre um comando feito e sua execução. As 3 novas capitais se juntam a São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Somando ao todo, são 8 cidades habilitadas com a 5ª geração de internet móvel. Curitiba já tem 316 antenas instaladas para receber a tecnologia. Salvador conta com 139 estações rádio base e Goiânia com 100 antenas. De acordo com o cronograma inicial estabelecido pela Anatel, as operadoras devem colocar pelo menos uma estação para cada 100 mil habitantes. Até o final de setembro, as cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, Palmas, em Tocantins, Vitória, no Espírito Santo e Rio de Janeiro já devem estar prontas para receber o sinal 5G. Já para as demais 15 capitais, o prazo máximo de ativação comercial foi prorrogado em 60 dias, ou seja, até o dia 27 de novembro. Segundo a Anatel, a ativação foi adiada por questão de cautela e prudência. Apesar disso, se o trabalho de instalação de antenas e filtros avançar, o sinal pode ser liberado antes do prazo previsto. Vamos falar sobre economia. O Produto Interno Bruto brasileiro avançou no segundo trimestre. A economia nacional entre os meses de abril e junho foi estimada em mais de 4,5 bilhões de reais. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas indicou que a economia brasileira cresceu 0,1% em junho e fechou o segundo trimestre com alta de 1,1%. A estimativa é que a produção da economia nacional entre os meses de abril e junho tenha somado 4,6 bilhões. Na comparação anual, a economia cresceu 3% no segundo trimestre e 2,7% em junho. De acordo com o levantamento, o consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo de capacidade produtiva futura justificam o crescimento do PIB no trimestre. Os estímulos do governo aplicados à economia, como a liberação do FGTS e a redução dos preços de alguns produtos considerados essenciais, também impulsionaram um efeito positivo no curto prazo. O consumo das famílias cresceu 1,8% no segundo trimestre, comparado ao primeiro, e 0,3% em junho em relação a maio. No trimestre, todos os componentes do consumo cresceram e o maior destaque continua sendo o consumo de serviços.
E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira em meio à cautela dos investidores com o esfriamento da economia global depois de dados decepcionantes vindos da China. A moeda norte-americana subiu 0,95% e encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje após pregão instável diante de preocupações com a desaceleração da economia global. O índice subiu 0,43% a 113.512 pontos. E a China surpreendeu ao cortar taxas de juros após decepção com dados econômicos. A segunda maior economia do mundo escapou por pouco de uma contração no segundo trimestre, abalada por restrições rigorosas contra a Covid-19. A taxa de juros dos empréstimos de um ano caiu 10 pontos, a 2,75%. A segunda maior economia mundial teve uma recuperação na atividade empresarial graças ao fim de algumas restrições sanitárias em junho, mas perdeu força devido à insistência de Pequim em manter a política de Covid-0, que inclui confinamentos e quarentenas prolongadas. Em julho, a produção industrial chinesa subiu 3,8% em ritmo anual, abaixo do resultado de 3,9% de junho, informou o Escritório Nacional de Estatísticas. O comércio varejista cresceu 2,7% em ritmo anual, contra 3,1% em junho, enquanto o desemprego urbano caiu para 5,4%. As vendas no varejo possivelmente ficaram estagnadas devido a algumas interrupções provocadas pela Covid e ao impacto nos consumidores pelos problemas do mercado imobiliário, disse Julian Evans, economista para a China da Capital Economics. E você vai ver ainda nesta edição, Comissão do Senado aprova relatório que reforça pedido de afastamento do chefe da FUNAI. E ainda, presidente russo Vladimir Putin acusa os Estados Unidos de prolongarem o conflito na Ucrânia. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai investigar as causas da queda de um monomotor na Barra da Tijuca. O acidente deixou 2 pessoas feridas e, por pouco, não terminou em tragédia. As 2 pessoas feridas após a queda de um avião de pequeno porte em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, apresentam quadro de saúde estável. O dono da aeronave e o piloto foram socorridos no local e levados para o Hospital Lourenço Jorge. O avião monomotor decolou do Clube da Aeronáutica, que fica atrás do aeroporto de Jacarepaguá. Minutos depois, atingiu o telhado de uma casa no condomínio Santa Mônica e caiu no quintal, próximo à piscina. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. E o portal da Prefeitura do Rio foi alvo de um ataque de hacker. Entre os sites afetados estão o portal Carioca Digital e a Nota Carioca Digital. Segundo a Prefeitura, os serviços online foram retirados do ar de forma preventiva para preservar os dados dos cidadãos. O portal da Prefeitura do Rio de Janeiro segue fora do ar no começo da manhã desta terça-feira por causa de um ataque de hacker que afeta todos os serviços que dependem do sistema. Os sites de secretarias como de Educação, Saúde e Fazenda não estão funcionando. A emissão da Nota Carioca, que é a nota fiscal eletrônica, foi suspensa. O portal Carioca Digital ainda não foi normalizado. No centro de operações, as câmeras de monitoramento da cidade estão funcionando normalmente. A Prefeitura informa que a Iplan Rio, empresa municipal de informática, está tentando normalizar o sistema e não há previsão do retorno do serviço.
O Hospital Geral de Nova Iguaçu faz um apelo aos doadores de sangue para repor os estoques de sangue O positivo. Os responsáveis pelo hospital afirmam que o número de doações de sangue caiu cerca de 40% nas últimas semanas e o estoque voltou a atingir níveis abaixo do ideal. Apesar de todos os tipos sanguíneos serem necessários, é urgente que pessoas do grupo O positivo, que é um dos mais utilizados pela unidade, participem dessa mobilização. Podem doar sangue pessoas de 16 a 69 anos, sendo que maiores de 60 devem ser doadores com regularidade. É necessário estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos. Não é preciso estar em jejum. Basta evitar alimentos gordurosos nas últimas 4 horas e não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica no dia anterior. Todo o processo dura cerca de 15 minutos para coletar uma bolsa de 450 ml, que pode ajudar a salvar até 4 vidas. Maria Alice, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. A comissão do Senado aprovou hoje o relatório que reforça o pedido de afastamento do presidente da Fundação Nacional do Índio. O grupo acompanha as investigações sobre os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips no Vale do Javari, no Amazonas, que aconteceram em junho deste ano. Até o momento não foi identificado o mandante do assassinato de Dom e Bruno. As conclusões do relatório serão encaminhadas à presidência do Senado, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral autorizou o governo a veicular uma campanha de prevenção contra a varíola dos macacos no rádio e na TV. Propagandas institucionais são proibidas a menos de 3 meses da eleição, mas a Justiça entendeu que esse era um caso excepcional. O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reconheceu a necessidade de informar a população sobre o surto da varíola dos macacos. O pedido foi feito pelo Ministério das Comunicações. O governo chegou a pedir que a campanha não tivesse data para acabar, mas o ministro do TSE limitou a veiculação das propagandas a este mês. Campanhas institucionais são proibidas a menos de 3 meses da eleição e o primeiro turno deste ano está marcado para 2 de outubro. Há, no entanto, exceções na lei, como o interesse público. E este foi o entendimento de Fachin ao liberar a divulgação. De acordo com a decisão, será permitida somente a identificação do Ministério da Saúde, órgão responsável pela campanha. O magistrado também determinou que o site a ser usado precisa ser exclusivo da campanha de prevenção da varíola dos macacos. Portanto, pela decisão, o governo não poderá direcionar os usuários a links que levem a outros sites. E os números justificam a realização da campanha. O Brasil superou hoje 3 mil casos confirmados de varíola dos macacos. O país já é o 4º do mundo em números de infectados, atrás apenas da Alemanha, Espanha e Estados Unidos. Mais de 30% dos pacientes de Covid-19 apresentam problemas neurológicos. O estudo brasileiro mostra como o coronavírus afeta o cérebro, causando perda de memória, depressão e ansiedade. O estudo, coordenado pela Universidade Estadual de Campinas e pela Universidade de São Paulo, apontou que problemas neurológicos estão entre as complicações mais frequentes da Covid-19. Fora do sistema pulmonar e afetam mais de 30% dos pacientes. A perda de memória, falta de concentração e atenção, raciocínio lento, sonolência, fadiga excessiva, ansiedade, depressão, dificuldades com linguagem e outros prejuízos cognitivos e cerebrais podem ser efeitos da doença. Segundo os pesquisadores, os sintomas costumam ser associados, sobretudo, a quadros graves, mas atingem também quem teve quadros moderados ou leves da doença. Eles explicam que a Covid é capaz de modificar o cérebro e sua estrutura cortical, com ou sem a presença do vírus no cérebro. O sintoma pode se originar de uma inflamação sistêmica por causa da doença. Os estudiosos também querem determinar se o vírus causa alterações semelhantes em outros órgãos, o que pode encurtar caminhos de tratamento.
E nos destaques internacionais, o presidente russo Vladimir Putin acusou hoje os Estados Unidos de prolongarem o conflito ucraniano e desestabilizarem o mundo com a recente visita a Taiwan da presidente da Câmara de Representantes americana, Nancy Pelosi. Em uma mensagem de vídeo transmitida durante uma conferência internacional de segurança em Moscou, da qual participavam militares de países da América Latina, Ásia e África, Vladimir Putin repetiu seu argumento de que enviou tropas para a Ucrânia após Washington ter supostamente jogado o país contra a Rússia. Putin também citou a visita recente de Nancy Pelosi a Taiwan. A aventura americana em relação a Taiwan não é apenas uma viagem de um político individual e responsável, mas parte de uma estratégia intencional e consciente dos Estados Unidos para desestabilizar e tornar caótica a situação na região e no mundo. Esta é uma demonstração de desrespeito à soberania de outros países e aos compromissos internacionais. As relações entre Estados Unidos e Rússia estão em um período de elevada tensão. Moscou critica o fornecimento de armas de Washington à Ucrânia, objetivo de duras sanções ocidentais por este conflito. A Rússia tenta reforçar as relações com os países da África e Ásia, em particular com a China. Enquanto isso, na Ucrânia, explosões atingiram bases russas e a central de energia da Crimeia. O governo russo afirma se tratar de um incêndio e fala de sabotagem. Esta é uma segunda explosão em menos de uma semana na base militar da Rússia na Crimeia, região ucraniana anexada por Moscou em 2014. Kiev não confirmou a autoria do ataque. E os Estados Unidos testaram hoje com sucesso um míssil balístico de longo alcance com capacidade nuclear, depois de adiar o lançamento por 2 vezes para evitar aumentar as tensões sobre Ucrânia e Taiwan. O anúncio foi feito pela Força Aérea Americana. A Força Aérea afirmou que este lançamento de teste faz parte de atividades rotineiras e periódicas, destinadas a demonstrar que a ação nuclear dos Estados Unidos é segura, confiável e eficaz. O Comando de Ataque Global da Força Aérea dos Estados Unidos lançou um míssil balístico intercontinental sem carga sobre o Pacífico, a partir da base da Força Espacial na Califórnia. Esse míssil carregava um veículo de reingresso de teste, que, em caso de um conflito, poderia ser armado com uma ogiva nuclear. O veículo percorreu cerca de 6.760 quilômetros até as Ilhas de Marshall, no oeste do Oceano Pacífico. Vamos falar agora de Copa do Mundo. Faltando exatos 96 dias para o evento, Leonardo Félix traz informações e curiosidades sobre o maior torneio do futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos trazer aqui na nossa programação informações e curiosidades da Copa do Mundo. Agora, importante alerta para quem vai acompanhar os jogos da Copa do Mundo lá no Catar. É preciso ficar atento às leis do país. Por lá é proibido consumir álcool em locais públicos. Sendo assim, é ilegal tomar qualquer tipo de bebida alcoólica nas ruas, o que se tornou um grande desafio para os organizadores do evento. Ou seja, o ato é considerado criminoso com risco de prisão em flagrante. É isso aí, faltam 96 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!